Pessoal, mais uma aula de saúde do idoso, hoje com o tema cirrose hepática e ascite. Então vamos começar aqui falando um pouco sobre a cirrose, que é uma doença que atinge o fígado, onde o fígado saudável ele vai ter um tecido que ele é naturalmente mais fluido, né? Se você observar, se você um dia for no açougue e observar o aspecto do fígado lá bovino, você vê que ele é feito de um tecido bem liso, bem molinho. E ele tem que ser dessa maneira. Quando acontece a cirrose, esse tecido é substituído por um tecido fibroso. Tá? Fica como se fosse uma cicatriz no seu fígado por alguma lesão. E ele não pode ter essa característica fibrosa, porque isso vai impedir o fluxo sanguíneo através do fígado. E existem vasos sanguíneos importantíssimos para o nosso corpo que passam através do fígado. E quando esse tecido ele deixa ali de ser molinho, lisinho e passa a ser fibroso, esse fluxo sanguíneo vai ser muito prejudicado. E isso vai fazer com que o fígado ele pare de exercer suas funções de maneira adequada. E a cirrose, pessoal, é uma doença que ela vai causar uma grande perda de qualidade de vida, de expectativa de vida, vai causar uma série de complicações. O paciente com cirrose ele vai ter uma vida mais encurtada e com menos qualidade. As causas da hepatite, quer dizer, da cirrose, né? Que também pode ser provocada pela hepatite. Então a cirrose ela pode ser causada principalmente pelo abuso de álcool, o alcoolismo, e pela hepatite C. Tá? São as causas mais comuns, mas existem outras. Então ali a gente tem a doença hepática alcoólica, porque a gente sabe que o álcool ele é metabolizado pelo fígado, e o abuso dessa substância vai causar uma sobrecarga no órgão, e ele vai, consequentemente, né, vai acontecer o aparecimento desse tecido fibroso, por conta das lesões no fígado. E a gente sabe que o consumo de álcool é uma coisa que é culturalmente aceita, né, principalmente aqui no nosso país, e é muito comum pessoas fazerem consumo de álcool exagerado. A próxima causa é a hepatite C, que também é uma das causas mais frequentes da cirrose, tá? Junto com a doença hepática alcoólica. Então a hepatite C é causada por vírus e ela tem transmissão sexual sanguínea. Tá? Então esse vírus ele vai causar inflamação do fígado e vai causar danos. E ela tem uma evolução lenta e progressiva. Tá? Isso acontece aí ao longo de vários anos depois da pessoa ser infectada pelo vírus da hepatite e pode levar a cirrose e até também a câncer de fígado. Nós temos os outros tipos de hepatite, como a B e a D, tá? Que também podem provocar a cirrose. E sobre a hepatite B e a D, é uma curiosidade, né? É que o vírus da hepatite D ele só infecta quem já tem a hepatite B. Então, se você não tiver hepatite B, você não contrai a hepatite D. Tá? Ela só infecta quem já está pré-infectado com a hepatite B. Fica essa curiosidade. Nós temos também a hepatite autoimune, que é um caso onde por uma doença autoimune o sistema imunológico ele acaba por atacar o próprio fígado da pessoa. Esse tipo de fenômeno acontece também no diabetes tipo 1, tá? Onde uma doença autoimune causa destruição do pâncreas. Então, nesse caso aqui, ela vai atingir o fígado e vai causar essa hepatite autoimune. E isso pode levar à cirrose. Doenças congênitas, tá? Doenças hereditárias, a pessoa já nasce com ela. É um pouco mais raro, mas pode acontecer também. Fica aí a título de curiosidade. E nós temos a esteatose hepática não alcoólica. Esse tipo de doença também é muito comum, que é chamado de fígado gorduroso ou gordura no fígado. Vocês já devem ter ouvido falar ou conhece alguém que já teve esse quadro. Tá? Então aqui acontece o acúmulo de gordura no fígado e esse acúmulo pode levar a uma inflamação. E esse dano hepático pode causar o aparecimento do tecido fibroso. E com o tempo isso pode levar à cirrose. Tá? Então esse tipo de doença hepática, a esteatose, ela vai estar ali associada com diabetes, obesidade, excesso de colesterol, tá? Aqueles fatores ali do estilo de vida, geralmente do adulto obeso sedentário, que não cuida muito da saúde.
E aqui tem uma imagem, né, que representa o fígado saudável e um fígado com esteatose, tá, com essa gordura acumulada. Outras causas também são a obstrução dos ductos biliares, tá, que são os ductos que levam a bile, que é uma enzima importante ali para a digestão. Se ocorrer alguma obstrução nesses ductos, isso pode também levar a dano hepático e a cirrose. E por fim, drogas e toxinas. Drogas aqui, não somente drogas ilícitas, tá? Até as drogas lícitas, inclusive aquelas que a gente compra em farmácia. Muitos medicamentos eles são hepatotóxicos, então eles têm que ser utilizados durante um período controlado sob supervisão médica. Outros nem têm necessidade de prescrição médica, como um exemplo que eu sempre falo de um medicamento que parece inofensivo, mas que, se usado de maneira incorreta ou excessiva, pode levar a danos hepáticos, é o paracetamol. Se você utilizar o paracetamol de maneira inadequada por períodos longos e em doses excessivas, você pode sim ter danos hepáticos. E esses danos causados por drogas e toxinas também podem levar à cirrose. Então a cirrose é uma doença que acontece uma evolução lenta. Então no início pode ser assintomático, mas conforme a doença vai progredindo, a pessoa pode apresentar os seguintes sintomas: exaustão, fadiga, perda de apetite, náusea, fraqueza e perda de peso. Tá? Então, à medida que a doença vai avançando, as complicações podem aparecer. E em algumas pessoas, elas podem ser os primeiros sinais da doença. Tá? Fica aqui um registro, né, sobre a perda de apetite. Sempre que você tem algum problema hepático, até mais leve, quando você exagerou um pouquinho no final de semana, quando você comeu alguma coisa muito gordurosa que não te fez bem, qual o primeiro sintoma que você tem? Você perde o apetite. Você não pode ver comida que você sente nojo da comida. Você não quer comer nada. Quem nunca passou por isso, né? Porque aquilo ali é um mecanismo de defesa do seu corpo. Porque o seu fígado ele faz parte do metabolismo, ali, inclusive dos macronutrientes. Então, se ele está sofrendo uma agressão, se ele está lesionado, um sinal que ele vai dar para o seu corpo é a perda de apetite, como um mecanismo de proteção. Então a cirrose, como eu falei, é uma doença que ela é grave e ela vai causar uma série de complicações. Então aqui nós vamos ver algumas delas. Então a cirrose ela pode levar ao edema e também à ascite. A ascite, que é popularmente conhecida como barriga d'água. São pessoas que têm uma barriga enorme, parece uma barriga de grávida, e a barriga é dura, porque ali dentro, na cavidade abdominal, acontece o acúmulo de líquidos. Isso acontece por conta da perda da capacidade do fígado de produzir uma proteína chamada albumina. Então essa proteína no nosso corpo, ela tem a função de manter os líquidos dentro dos vasos sanguíneos. Se o fígado para de produzir ou produz de maneira insuficiente essa proteína, acontece um extravasamento desse líquido para o tecido para as cavidades internas do nosso corpo. Então ocorre como se fosse um extravasamento de líquido de dentro dos vasos sanguíneos. É um processo parecido com o que acontece na dengue hemorrágica. Ocorre esse extravasamento. Então, quando o líquido se acumula nas pernas, a pessoa apresenta edema, fica com as pernas inchadas. E quando esse líquido se acumula na cavidade abdominal, acontece a ascite. Podem ocorrer também sangramentos, e hemorragias. E esses sangramentos, se evidenciam na pele ali através das equimoses, as famosas manchas roxas. Pode acontecer a icterícia, que é quando a pessoa fica com um tom de pele amarelado, o branco do olho ele também começa a apresentar um tom amarelado. E isso acontece porque o fígado não consegue mais processar e eliminar uma substância chamada de bilirrubina. Então ela se acumula no nosso corpo e acaba causando essa cor amarelada. A pessoa pode apresentar prurido, que é coceira, pode apresentar o acúmulo de toxinas no sangue e no cérebro, porque o fígado ele não vai conseguir remover essas toxinas do nosso corpo. Sensibilidade às medicações, ela pode ficar diminuída, porque o fígado é que metaboliza grande parte dos medicamentos. Hipertensão portal. Essa complicação está relacionada aos vasos sanguíneos que passam
pelo nosso fígado, tá? A circulação porta-hepática, a veia porta. A gente tem que lembrar das aulas de anatomia. Quando esse sangue tem dificuldade de passar pelo fígado, ele vai causar uma pressão. Então causa hipertensão portal, porque o sangue vai ter dificuldade de seguir o seu fluxo através, né, dos vasos sanguíneos que passam por ali. Então a pressão vai aumentar. E essa pressão aumentada pode levar também ao aparecimento das varizes de esôfago. Tá? Então essa pressão do sangue, o sangue vai se acumular, ele vai tentar fluir para outro lugar e os vasos sanguíneos ali adjacentes vão começando a criar varizes. A cirrose, ela pode levar também a problemas em outros órgãos e outros sistemas, como problemas no sistema imune. A pessoa vai ficar mais vulnerável a infecções, pode levar a ascite, isso pode aumentar o risco de infecção por bactérias, tá? Principalmente por conta do intestino, que é colonizado por um grande número de bactérias, e também pode alterar as funções dos rins, tá? Levando até mesmo a insuficiência renal. Diagnóstico. O diagnóstico sempre vai ser feito pelo médico, né, através da história do paciente, exame clínico, principalmente no exame físico, através da palpação abdominal, ele pode detectar que o fígado está maior do que deveria. E a pessoa pode fazer exames de imagem, como ultrassonografia, tomografia computadorizada, que são exames mais complexos e mais completos. Pode ser feita também inspeção direta do fígado através de videolaparoscopia. Tá? E o diagnóstico ele vai ser confirmado pela realização de uma biópsia hepática. Tratamento. Então, o tratamento ele pode variar de acordo com a causa. No caso de hepatite por uso de medicamentos, você vai suspender o medicamento. Se ela for causada pelo abuso de álcool, é recomendado que se suspenda o álcool. E a dieta ela tem que ser adequada. Por exemplo, uma dieta muito gordurosa não é indicada para quem tem problemas hepáticos, para não sobrecarregar o fígado. E dependendo também do caso, podem ser receitados medicamentos diuréticos ou antihipertensivos. Tá? Também cremes para coceira na pele. Isso tudo para aliviar ali, os sintomas e as complicações. E nos casos mais graves, a única forma de tratamento pode ser o transplante de fígado. Tá? Que já é um tratamento mais agressivo. E para a gente finalizar, vamos falar da ascite, que é uma complicação da cirrose. Tá? Ela é conhecida como barriga d'água e é o acúmulo anormal de líquido rico em proteínas no interior do abdômen. Tá? Então ali no peritônio, né, naquela cavidade abdominal. Então ela não é considerada em si uma doença, mas é um fenômeno, né, que é decorrente de doenças hepáticas. Então o tratamento pode ser feito com diuréticos. Tá? Aqui a gente tem uma imagem que demonstra, né, uma cavidade abdominal saudável e uma cavidade abdominal com ascite. Tá? Então pode ser feito com diuréticos o tratamento e também pode ser feita uma punção para remover esse líquido. Então aqui os sintomas eles vão ser relacionados com essa compressão e esse acúmulo de líquido. Inchaço e crescimento da barriga, dificuldade para respirar, dor no abdômen e nas costas, perda de apetite, ganho de peso sem razão aparente, sensação de peso e pressão no abdômen, vontade de urinar frequente, prisão de ventre, náuseas e vômitos. Então o tratamento ele vai depender da causa, mas como geralmente está relacionado com doenças hepáticas, as recomendações além de repouso, né, são o uso de diuréticos, restrição dietética, né, restrição principalmente de sal para evitar o acúmulo de líquidos, interromper ingestão de bebidas alcoólicas, e também a paracentese abdominal, que é a punção que eu tinha falado. Tá? Então pode ser feita uma punção para remover esses líquidos. Pode ser prescrito também antibióticos para evitar infecções. E aqui nessas imagens a gente tem a ilustração da paracentese, que é essa punção que é feita para remoção desse acúmulo de líquido exagerado. Então nossa aula fica por aqui, pessoal. Qualquer coisa vocês deixem a dúvida lá no chat ou me mandem uma mensagem no privado. Um abraço.